Olá, vamos para a explicação das atividades referentes ao dia de hoje, 28 de outubro, e inicia-se pela página 34 da apostila de capa laranja. Nós vamos começar com a atividade número 139, que nos faz entender e analisar um gráfico de barras, porém este gráfico está disposto de maneira horizontal. As barras estão na horizontal. Geralmente, nós analisamos os gráficos quando as barras estão na vertical, ou seja, de baixo para cima. Aqui está da esquerda para a direita. Então, vamos ler o nosso enunciado. Sempre nós precisamos entender o enunciado para aí após sabermos o que realmente esse exercício está pedindo para que nós façamos. O Hemonúcleo realizou uma pesquisa para descobrir os motivos que as pessoas têm para não serem doadoras de sangue. Depois, organizou um gráfico em barras horizontais com os resultados. Vocês lembram que a prof comentou na aula passada, anterior, que a doação de sangue é muito importante, se faz muito importante porque existem pessoas que necessitam receber sangue por algum motivo, alguma cirurgia muito delicada, algum tratamento que há uma necessidade de fortificar um pouco mais, fortalecer um pouco mais o organismo da pessoa. Então essas pessoas elas precisam da doação de sangue. Também como é importante a doação de órgãos que a gente já estudou anteriormente. E vocês devem lembrar que a prof comentou que aqui na casa da prof nós temos um doador de sangue assíduo, ou seja, a cada 2 meses ele faz a doação de sangue. A prof gostaria muito de doar sangue, mas a prof não pode doar. E olha só que atividade interessante. Aqui neste gráfico tem alguns motivos que as pessoas têm e que não podem fazer essa doação de sangue. Quem lembra qual é o motivo que a prof tem e que não pode fazer a doação de sangue? Alguém lembra aí? Então, se alguém lembra, a prof contou em outro vídeo. Vai contar para a prof qual é esse motivo. Neste gráfico, nós temos as informações sobre o que cada barra está mostrando à esquerda. Então, geralmente, no gráfico de barras verticais, nós temos estas informações abaixo, na parte inferior do gráfico. Aqui nós estamos localizando essas informações à nossa esquerda. E à nossa direita ficam os numerais de quantidade. No gráfico, onde as barras são verticais, o indicativo de quantidade de numeração fica à nossa esquerda. Vejam a diferença e a importância de conhecer os diversos gráficos para que nós possamos entender a mensagem que ele quer nos passar. Então, nós temos ali, a primeira barra de cima para baixo, da parte superior para a parte inferior. Falta de interesse sobre o assunto, ou seja, quando as pessoas não conhecem o assunto sobre a doação de sangue, a sua importância, e elas não vão buscar este conhecimento. Então, elas acabam não fazendo a doação por falta de interesse. Então, nós temos ali uma quantidade de pessoas que chega a 165, certo? Por falta de tempo, veja um motivo bobo até, por falta de tempo. Doação de sangue é algo muito importante. A gente teria que colocar como uma prioridade. Então, por falta de tempo, as pessoas não vão fazer essa doação de sangue. E dentre a quantidade de pessoas que foram pesquisadas, foram perguntadas sobre esse motivo, nós temos uma quantidade de 491 pessoas.
por não possuir peso adequado para a doação. Nós temos das pesquisadas, né, das pessoas que foram pesquisadas, 107 pessoas que não possuem o peso adequado. O peso adequado para a doação de sangue é acima dos 52 quilos. Alguma doença que interfere no processo. Existem pessoas que possuem algum tipo de doença, de enfermidade, por mais que ela esteja controlada, não pode fazer essa doação de sangue. Por quê? Porque o sangue, os compostos que formam, né, toda essa composição do sangue, ele está comprometido. E aí a pessoa que vai receber este sangue pode, logicamente, adquirir esta doença. Então, não pode. 173 pessoas, então, tem algum tipo de enfermidade, de doença, e aí impede elas que sejam doadoras de sangue. E o último item, na parte inferior, na parte abaixo do nosso gráfico, diz que é o medo da agulha. Então, vejam quantas pessoas têm medo da agulha da doação de sangue. Nós vimos também que é uma agulha diferenciada, né? Para a vacina, nós temos um tipo de agulha, para a doação de sangue outra e assim por diante. Então, nós temos ali um total de 229 pessoas. O motivo que a prof não pode doar sangue não está disposto neste gráfico, mas eu acredito que vocês lembram. Eu quero ver quem lembra. Há 2 vídeos atrás, a prof comentou o motivo. Eu quero ver quem lembra e coloca aqui qual é o motivo que a prof não pode ser doadora de sangue. Muito embora a prof gostaria demais de ser doadora, porém, por esse motivo, a prof não pode. Vamos lá para a letra A? Qual o maior motivo entre os entrevistados para não doar sangue? Então, nós temos vários motivos ali, nós conversamos sobre eles, e qual é o motivo entre os entrevistados que tem mais pessoas que não podem doar sangue? Por quê? Será que é um motivo banal? É muito importante nós fazermos esta análise. Será que é um motivo banal, um motivo sem muita importância? Será que este motivo não teria que ser transformado em incentivo para essas pessoas serem doadoras de sangue, que é um ato de amor muito bonito, não é? Letra B. Quantas pessoas foram entrevistadas nesta pesquisa? Aliás, nessa pesquisa. Então, nós temos para cada motivo uma quantidade de pessoas, certo? Se nós juntarmos todos esses motivos, juntarmos a quantidade de pessoas que respondeu, né, em cada motivo, quantas pessoas nós temos no total? Certo? Letra C, marque a alternativa que apresenta a diferença entre o número de pessoas que não doam sangue por ter alguma doença e as que têm o medo de agulha. Então, o que eu vou analisar no meu gráfico? As pessoas que não doam por ter alguma doença. Veja lá, agora falando da parte inferior do gráfico, de baixo para cima, as pessoas, vejam lá, que não doam por ter alguma doença. Qual é a linha ali que indica? Você vai observar a quantidade de pessoas e também vai ver as pessoas que têm medo de agulha e por isso não fazem a doação de sangue. E quando a situação problema pergunta sobre a diferença, nós temos que ter essa ideia de subtração. Diferença é o intervalo entre um espaço e
outro. Então, eu preciso saber o que está ali entre este espaço. E aí eu tenho uma ideia de subtração. Façam esse cálculo em algum lugar que esteja disposto ali na apostila, que tenha espaço. E deixem esse cálculo para que a prof possa verificar na hora da correção. E falando em localização, né? Nós já estávamos localizando ali no gráfico as informações. Nós vamos trabalhar sobre a localização na questão 140. É muito importante nós conhecermos as localizações através na geografia dos pontos cardeais, na matemática através das linhas paralelas, das linhas concorrentes, das linhas transversais que a gente já viu, né, através das setas, né? Nós iniciamos os estudos através das setas e depois nós vamos colocando isso dentro de um croquis, de um mapinha. E observem esse mapa da questão 140. Olha só, ele está informando ali vários nomes de ruas, certo? E nós temos nomes de ruas com indicação de quantidade. Olha lá, Rua 3, Rua 7, Rua 5, são indicações muito importantes. E essas ruas estão sendo separadas por várias imagens que nos levam na mente figuras geométricas. Então, nós sabemos que os bairros, que as quadras, né, que compõem esses bairros, eles são formados por figuras, espaços, territórios transformados, né, divididos em figuras geométricas. Se nós observarmos este mapinha, nós podemos observar um pedaço, né, de um bairro, onde ele está disposto em várias quadras. E estas quadras estão separadas por ruas. Vamos então analisar agora este mapa. Já analisamos um gráfico e agora nós analisaremos este mapa. Letra A. O hemonúcleo na nossa cidade, né? Aliás, na nossa não, na cidade que Daniel mora, situa-se na esquina de um quarteirão. Presta bem atenção. O mapa ao lado indica a localização do hemonúcleo com um X. Então, nós vamos procurar no mapa onde está localizado este X. E aí, nós já sabemos, na informação da frase anterior, que o hemonúcleo está localizado na esquina. A esquina, ela é o encontro de duas ruas e nós temos ali um ângulo reto. Então, nós sabemos já o que é esquina, encontro de duas ruas, e nós temos o ponto X que indica onde o hemonúcleo está. Se você já encontrou em casa, na sua apostila, faça um círculo em volta deste X para nós podermos analisar as outras questões. É correto afirmar que o hemonúcleo está localizado na Avenida Pará com a Avenida Tocantins? Então, você vai buscar onde está a Avenida Pará e onde está a Avenida Tocantins. Passa um traço entre essas avenidas e veja se o hemonúcleo ele está localizado nesta localização, certo? Se ele estiver ali, esta é a alternativa certa. Já assinale e batata, acertou. Letra B. Na Avenida Pará com a Avenida Goiás. Observe onde está a Avenida Goiás e onde está a Avenida Pará. Se não for, já descarta esta alternativa. Na Avenida Pará com a Rua 1. Será que este hemonúcleo, lá naquele xizinho, lá naquela esquina, ele está localizado na Avenida Pará com a Rua 1? Será que tem alguma associação? Ou na Avenida Tocantins, procure a Avenida Tocantins,
com a Rua 7. Será que é ali na Rua 7 e na Avenida Tocantins que está o hemonúcleo da cidade do Daniel? Então ficou muito fácil. Letra B, assinale as ruas que são paralelas. Vamos lembrar de paralelo. Quando nós estávamos lá na escola, lembra que as filas onde estão dispostas as nossas carteiras, quando nós estudamos sobre as retas e comentamos sobre a localização da nossa escola, no início do ano, a prof disse o que é paralelo. Algo que está um ao lado do outro, em linha reta. Então, qual destas ruas ali que são paralelas? Vejam, não está dizendo que é uma alternativa só. Poderá ser, mas se você encontrar duas ruas ali que são paralelas e depois mais duas, eu tenho mais de uma alternativa. Porém, eu gostaria que vocês analisassem com muita atenção este mapa, certo? Letra A, Rua 2 e Rua 1. Procure onde fique a Rua 2 e a Rua 1 e vejam se elas são paralelas. Se elas estão uma ao lado da outra em linha reta. Rua 7 e Rua 3. Será que a Rua 7 e a Rua 3 são paralelas? Elas estão uma ao lado da outra em linha reta? Letra C, Rua 3 e Rua 1. Será que elas estão paralelas? Ou será que elas não ficam uma ao lado da outra? E letra D, Rua 2 com a Rua 5, certo? Façam essa análise, verifiquem bem as informações. Bons estudos para vocês. Conto com o esforço de cada um e, se precisarem de algum auxílio, eu estarei aqui para ajudá-los.